Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça entre nós. Hoje nós fomos chamados para podermos comentar sobre as crianças com necessidades especiais, que são chamadas excepcionais. E nós fomos buscar na doutrina espírita o porquê dessa situação com as crianças, né? Para entendermos melhor o estudo em questão, temos que necessariamente reportarmos a essas duas palavras, o amor e a reencarnação. Pois para entendermos a situação das crianças que renascem com deformidades físicas e transtornos mentais, pois a medicina tem progredido bastante, mas não responde satisfatoriamente à pergunta que se formula: por que meu filho nasceu assim? Só através da doutrina espírita poderemos compreender a situação desses espíritos. É fundamental a adesão da família e da sociedade. Atualmente se vê a expansão das instituições, hospitais, ONGs e a preocupação dos órgãos governamentais diante da acessibilidade e inclusão dessas crianças. Estudos avançados estão proporcionando qualidade de vida bem melhor que antes. O livro Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João, que se titula Vidas Sucessivas. E Emmanuel fala assim: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. A providência divina corrige amando, porque Deus é amor. Determina somente que os companheiros de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. O Pai, na sua misericórdia infinita, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Sueli Caldas Schubert, no seu livro Mediunidade e Obsessão nas Crianças, ela também nos diz: quem é a criança? Quando uma criança nasce, traz consigo, além de traços semelhantes aos de seus pais e outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões às peculiaridades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. Eis que a doutrina espírita tem a chave do enigma humano. A criança é um espírito reencarnado. Esta é a mais revolucionária de todas as ideias, no tocante à compreensão de quem é a criança.
A criança não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes de suas encarnações anteriores. Ao ser programado o retorno de um espírito, se este estiver no nível de provação, terá condições de solicitar alguma experiência que lhe pareça necessária. Propor algo, como também ouvirá as ponderações e orientações de seus guias espirituais, que analisarão a sua ficha espiritual e as probabilidades de êxito, de acordo com as tendências, conquistas e comprometimentos relacionados com as experiências do passado. É importante ter em mente que a dor não é uma punição divina, mas um processo educativo íncito na lei de ação e reação. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Podemos observar entre os quadros expiatórios as ocorrências de limitações orgânicas e mentais graves, as patologias, isto é, as doenças congênitas irreversíveis, enfermidades degenerativas, alguns tipos de câncer, certos tipos de transtornos mentais. São recursos educativos para se alcançar a verdadeira felicidade. Devemos ter o cuidado e a sensibilidade de não os rotularmos. Quem sabe, talvez, em nosso passado, tivéssemos a mesma conduta que hoje recriminamos ou condenamos. Realmente, o coração se angustia frente a recém-nascidos, enfermos, às vezes portadores de graves deficiências, ou de crianças com mais idade, cuja vida é um verdadeiro calvário de dor. Indagações surgem: fatalidade, azar, castigo de Deus, injustiça e crueldade divinas? A maioria dessas perguntas segue sem respostas pela vida fora, visto que as religiões não têm como explicar de forma profunda e lógica o que realmente ocorre e por que ocorre. Como também os psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etc., em que pese ao respeito que nos merece e reconhecendo quanto tem ajudado a minorar os conflitos humanos. O livro dos Espíritos também nos ajuda nesse campo aí. Na questão 371, Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual os doentes mentais teriam almas de natureza inferior? Observemos a resposta. Não, eles têm almas humanas muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Aí vem outra pergunta: qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os deficientes físicos e mentais? São espíritos em punição, que habitam corpos defeituosos. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Qual o mérito da existência de seres que, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Assim, um corpo deficiente pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior. O gênio se torna um flagelo quando dele se abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda a proporção com a superioridade intelectual.
E os grandes gênios podem ter muito o que espiar. Na condição de espírito livre, ele tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. A questão 385 tem uma citação bem interessante. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A criança sofre porque, na realidade, é um espírito multimilenar, reencarnado, com nova roupagem física, mas que traz do passado a sua história pessoal a refletir-se no hoje. Nós vamos ver exemplos de muitas crianças nesse estado. A gente observou um exemplo muito interessante de um menino, primeiro filho desse casal. E ao nascer, ele apresentou-se com a síndrome de Down. A mãe ficou angustiada, fazendo 1000 perguntas, por que ele era sadios, todos sadios, né, o casal, e por que nasceu essa criança nessa condição. Né? E ela procurou igrejas, e outros campos da ciência, mas sempre ela pedia alguma orientação, porque intimamente ela não ficava assim satisfeita com o que estava acontecendo com ela. E um dia ela pede a Deus, a Jesus, que lhe mostre uma solução, uma resposta para aquilo ali. E foi diante de um sonho que ela teve, um encontro com esse filho. Ele mesmo, veja bem, o espírito mesmo encarnado, durante o sono físico, eles conversam. E ele diz para ela, mãe, tenha paciência, espere mais um pouco, é necessário. E o interessante é que ela nos contava que durante o sonho, ele se apresentava normal. Aí depois que ele ia mostrando a condição que ele estava atualmente. Ele desencarnou ainda criança, não é? Com problemas cardíacos. O outro caso foi também muito interessante. Foi um espírito que deu uma comunicação em uma reunião mediúnica. E ele dizia a situação dele, que ele já tinha programado voltar por 2 vezes e a mãe aborta. Porque diante dos exames que ela fazia durante a gestação, acusava uma deficiência. E ela não aceitava. E ela abortou por 2 vezes. Mas esse espírito disse, eu não estou com raiva dela, eu não odeio, eu não quero perseguir, eu quero apenas resgatar o meu momento escuro na vida dela, como também ajudá-la, porque também nós já convivemos em situações não tão boas. E eles resolveram, chegando à espiritualidade, ele de boa vontade, a espiritualidade, os guias espirituais, reprogramaram que ele viria normalmente, quando chegasse um período, a doença aparecia. E foi isso que aconteceu. Como ele nos vai acontecer isso, ele confirmava. E é interessante, né? É interessante. A gente vai ver também um caso de um menino chamado Ivan, a ACD, né? Na ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente, né? Tanto física como mental. Ivan também, aos 6 meses, a mãe fez exame
E os médicos constataram que ele não tinha os membros inferiores nem os superiores. E a família ficou um pouco mais uma criança, sem braço, sem perna. E o casal decidiu: deixemos nosso filho nascer. E é interessante ver o progresso de Ivan. Ivan estudou, Ivan escreve, Ivan fez curso de fisioterapia, faz natação, é uma pessoa alegre e vive até hoje. Então já está adulto, né? Porque ele já se formou, fez fisioterapia, tudinho, né? E a gente vê em vários casos da ACD, a figura materna, ela é muito forte. Ela é muito forte, porque todas as crianças, seja com paralisia cerebral, seja com algum déficit de inteligência, qualquer coisa assim de comportamento, a gente observa que aquelas mães são realmente umas heroínas. São as supermães, porque a renúncia, né, do amor, ninguém viu assim ela abandonar os filhos. E muitas doenças ocorreram. Tem um caso de uma criança que ele nasceu normal. Quando foi com poucos meses, ele tem uma febre e dessa febre atinge a parte cerebral. E ele começa a ter convulsões, ele começa a não andar, a não falar, mas ela ama tanto aquele filho que ela vai até para foi até para São Paulo fazer tratamentos, tudinho, né? E muitas delas às vezes são até abandonadas pelos companheiros, que não entendem, né? Aquela situação, aquele amor, né? Também vimos um caso muito interessante da associação dos pintores com a boca e com os pés. É de Daniel Ferreira. Ele nasceu também sem os braços. E o que aconteceu? A mãe ficou muito preocupada, porque como é que eu normal também, começa aquela coisa, né? Como é que nasce desse jeito, né? E ela ficou muito preocupada, que a família parou, porque dizia assim, agora ele vai depender de mim para tudo, até ficar adulto. Mas foi pelo contrário. Daniel começou a ter, assim, quando ele ficou com 7 anos, ele queria estudar. E foi matricular-se com a mãe. Quando chegou lá, a tristeza. A diretora da escola não aceitou. Não aceitou e disse bem assim, como é que pode um menino sem braço estudar e não sei o quê? E ele até hoje, ele está com 21 anos, e até hoje ele marca isso nele. Né? Olha aí a falta de acessibilidade e inclusão. Né? E hoje ele faz o quê? Um dia ele pegou um lápis e começou a desenhar, sem o pai ver, sem a mãe ver. Nada. Começou a desenhar. E quando o pai chegou, ele mostrou ao pai, meu pai, o que eu fiz? Aí o pai disse, não foi você que fez isso, não, você não tem um braço. Como é que você fez? Né? E ele mostrou que fez com os pés. E esse menino, até hoje, ele faz parte da Associação dos Pintores com a boca e os pés. E faz calendários e enviam para as pessoas, né? Às vezes as pessoas colaboram um pouco, uma quantia pequena, né? Mas são exemplos dele, né? Exemplos mesmo, exemplos de, de força, de boa vontade. E ele faz tudo. Né? Ele conseguiu comprar um automóvel, e é todo modificado, claro, para ele, mas ele faz tudo. Ele mostrou ao repórter ele fazendo com aquela mãozinha bem pequenininha, bem perto aqui da boca, e ele faz um doce que a mãe dele ensinou, não é? E ele dizia sempre: a família foi a minha base. Né? A família foi a minha base. Então a gente vê que essa associação continua, não é? Nós temos uma que é a União de Mães de Anjo, que é as crianças com microcefalia, não é? Que lutam também, não é? Por uma atenção, por uma acessibilidade melhor, não é? Outras mães também lutam assim, por medicações, não é? Que às vezes caríssimas, outras por questão ainda são proibidas no Brasil,
né? Então, a gente vê associação de pais e amigos de pessoas com síndrome de Down, tudo ainda isso existe, né? Então, a gente vê assim que a família realmente tem função educadora e regenerativa. É o mais prodigioso educandário do progresso. Instituição que primeiramente se incumbe de acolher e orientar os espíritos recém-chegados ao mundo. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E a gente observa que diante dessas dores, a gente não pode, quando olhar para uma criança, não é, ver assim, foi que esse espírito fez, foi que esse espírito fez de mal. Não é assim não. A gente procura ver e dar um exemplo assim de coragem, de esperança. Né? Dizer para ele, é corajoso você escolher, né, uma aprovação assim, uma expiação assim. Né? Porque quando eles estão naquela condição, porque eles já têm condição de escolher, de aguentar, de suportar os reveses da vida. Porque eles sabem porque estão participando. Então, que tenhamos respeito. O conhecimento da doutrina nos dá muita força, né? A doutrina é magnífica nisso aí. Ela mostra a necessidade que nós temos, né, de entender. A gente viu também depoimentos de trabalhadores dessa área, uma fonoaudióloga, quando ela dizia: me tornei um ser humano melhor, entrando em contato com essas crianças e com as famílias, não é? Porque ela dizia, nós temos tantas deficiências invisíveis, por quê? Por que criticar ou julgar essas crianças quando já têm esse conhecimento? Estou aprendendo com eles. A cada dia, observo quantas mazelas nós ainda trazemos, né? E que precisamos ter um ouvido sensível. E a gente observa a questão da doutrina espírita, as perguntas que nós lemos do Livro dos Espíritos, com a situação, por exemplo, desse cientista mundialmente conhecido que desencarnou, não é? Stephen Hawking. Quando ele, que foi um dos gênios, né? Gênios mesmo, ele com 21 anos começou com uma enfermidade neurodegenerativa. Ele desencarnou totalmente paralisado, só os olhos se movimentavam. Né? Ele era portador da esclerose lateral amiotrófica, né? Faleceu aos 76 anos, né? Só mexia os olhos. Então a gente vê aí que apareceu a doença com 21 anos, veja. Olha aí o espírito, né, confirmando aquele exemplo que nós vimos, né, que a doença ia aparecer mais tarde, porque se teria condição e porque os pais não iam rejeitar. Né? Então a gente vê como é interessante, né? Como é interessante a gente ter sempre em mente que a doutrina nos fornece subsídios assim, muito importantes para que a gente possa analisar, né? Porque a gente observa também o amor dessas mães. É um amor que a gente muitas vezes não vê em uma mãe que tem filhos perfeitos, né? E também parar de julgar, sim, em certos casos, até nisso a doutrina é ampla, porque certos espíritos, ele não tem mais nada a pagar, ele está agora está aqui com a lei de Deus, mas ele quer mostrar como ele aguentaria o sofrimento, mostrar as pessoas, né? Então a gente vê muito bem no livro Céu e Inferno, Expiação Terrestre, Marcel, o menino do número 4, totalmente contorcido, num estado de magreza que era pele sobre ossos,
o corpo uma chaga. A doença dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Era assistido por um médico cheio de compaixão, pelo pobre, um tanto abandonado pelos familiares. Tomou por ele certo interesse e achava ali um quê de atraente na precocidade intelectual e moral. Ele dizia: doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Essas pílulas me fazem dormir e assim eu não incomodo ninguém. Onde teria ido essa criança? O médico perguntava. Aurir tais sentimentos. E ele desencarnou. Quando ele desencarnou, nessa mesma idade, ele chegando no mundo espiritual, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deste-me por missão, exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? E ele dizia que quando ele chegava perto de uma pessoa em sofrimento, ele só dizia 2 palavras. Era isso que ele gostava de fazer: esperança e coragem. E a gente vê também o cego de nascença, né? Os milagres do Evangelho, no capítulo 15 do livro A Gênese. Cego de nascença. A pergunta dos discípulos: foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência antes de uma resistência anterior. Pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento, portanto, numa existência anterior. Né? Então, a pergunta do discípulo tem sentido. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhes-iam dito: como ver este homem podido pecar antes de ter nascido? Em vez disso, porém, diz que aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse, isto é, mostrasse o poder de Deus, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder divino. Se não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. As crianças com necessidade, meus irmãos especiais, não chegam em nossas vidas para nos limitar, mas para nos ensinar. E é isso que ensina o Evangelho de Jesus. E é por isso que a gente também deve observar esses quadros, né? Para que nós possamos também tirar lições maravilhosas. Às vezes, nossos filhos são perfeitos fisicamente, mentalmente, e às vezes nós não temos paciência com nada. Né? Às vezes, deixamos sozinhos, solitários, com tantas perguntas que ele tem dentro de si. Né? Quantas vezes um filho faz assim: mãe, eu queria conversar com você, pai, me responda isso. Tem tempo agora não, vou sair. Então, tenham tempo, tenham amor, aproveitem bem o momento infantil. E nas nossas preces, oremos por essas mães que têm esses filhos. Né? Que têm esses filhos, elas necessitam desse apoio, porque muitas vezes elas estão sozinhas fisicamente falando. A luta é grande. Certa vez nós víamos a mãe de 2 crianças autistas. A gente sabe que o autismo é aquele transtorno que a criança não tem possibilidade, não gosta, não quer, né, conviver uma com a outra, nem com os outros. Então, ela tinha
uma fé, uma resignação tão grande, porque dava um trabalho, porque o autismo ele apresenta vários graus. Tem uns que têm uma inteligência que ninguém pode nem duvidar. Né? A gente viu um caso de um menino equatoriano, né? Que ele só conhecia a língua do seu lugar ali, mas ele falava inglês com o pai e o pai não entendia. Né? Tem casos de autista que eles se formam, eles estudam, eles formam família, eles fazem universidade, né? E tem outros não, que já são mais dependentes dos pais. Mas é preciso que nós tenhamos um olhar mais aprofundado quando nós estivermos impacientes com nossos filhos, né? Com as nossas crianças, porque essas mães dão exemplos extraordinários. Ali está o slogan maior do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Porque elas têm esse sentimento de caridade, porque a caridade está na renúncia, na abnegação, né? Então elas se doam de corpo e alma para que aquelas crianças tenham momentos sublimes de amor, que elas doam, simplesmente doam. Que é preciso que nós que temos filhos ditos normais, precisamos ter um olhar mais aprofundado para que a gente não reclame tanto da vida. Pense numa mãe tendo um filho que depende dela para tudo. Muita paz e que Jesus nos abençoe.